Boa tarde a todos. Sou a Maria, sou a neta mais velha de 5 netos e, portanto, é com muito orgulho também que estou hoje aqui a representar a família e o meu avô e a fazer esta homenagem. A reedição do livro era um desejo antigo da nossa família e que foi concretizado graças à visão e sentido de missão da SPA, da Sociedade Portuguesa de Autores. Portanto, em nome de toda a nossa família, quero deixar um agradecimento muito especial ao Dr. José Jorge Letria e à Dra. Paula Cristina Martins Cunha, e agradecemos também ao Jorge Reis Sá todo o cuidado com a reedição e todo o trabalho da editora Glaciar. Agradeço à família do Eduardo a possibilidade que nos deu de fazermos este livro na Glaciar e quero também dar uma nota à Sociedade Portuguesa de Autores, que foi o motor para esta parceria que fizemos. Mencionei há pouco aqui o nome do Dr. José Jorge Letria, que recordo o que o meu avô disse no lançamento do livro em 2006, que gostava de agradecer a algumas pessoas que de uma forma ou de outra o tinham impulsionado a escrever o livro. Uma delas foi de facto o Dr. José Jorge Letria. Passo a citar o que o meu avô disse na altura. O José Jorge Letria dizia-me: tens de escrever sobre o teatro radiofónico. Tu desapareces um dia e ninguém sabe o que foi. Tinha toda a razão. Era essencial fazer este exercício de memória e escrever o livro, para que a época dourada do teatro invisível não corresse o risco de cair no esquecimento. Missão cumprida. O livro foi lançado na altura em 2006. E foi lançado no timing certo, porque foi precisamente nesse mesmo ano, em dezembro, que o meu avô nos deixou. Mas houve um pequeno senão. O livro teve apenas uma edição em 2006. Portanto, nestes últimos 17 anos, a obra tem estado esgotada até então. O teatro invisível continuava assim a correr o risco de cair no esquecimento. A nossa família sentiu, claro, a obrigação de fazer alguma coisa e, nesse sentido, a minha tia Paula, aqui presente, informou o Dr. José Jorge Letria do desaparecimento do livro no mercado e, mais uma vez, não hesitou em apoiar e em fazer acontecer esta reedição. E, por isso, reforçamos o nosso sentido de agradecimento. Não podemos deixar de agradecer também ao Júlio Isidro e ao João de Carvalho, verdadeiros intérpretes e historiadores, como podemos ver, do tempo e da memória. Obrigada pela disponibilidade de estarem aqui hoje a homenagear o meu avô. Então, por todos, muito boa tarde. É muito bom ver numa feira de livro onde tantos autores estão a fazer apresentações neste momento, a nossa casinha muito composta, porque é dividir toda a população que vem até aqui também por um bocadinho que tem a ver com a rádio. E devo dizer-vos que foi cravado, entre aspas, pela Paula Street há 2 dias para fazer aqui esta apresentação. E foi um prazer rever, eu diria mesmo rever, a rádio que eu não vivi, numa parte muito substancial, mas também uma outra onde eu também nasci. A rádio, curiosamente, em Portugal, nasceu nos armazéns do Chiado. E eu devo dizer-vos que quando comecei a ler ou a reler este livro e me apercebi de que realmente a rádio tinha aparecido nos armazéns, agora eu percebo porque é que hoje em dia a rádio é tão supermercado ou tão hipermercado. Mas realmente o Sr. Nunes dos Santos, quando teve essa ideia peregrina de criar uma estação de rádio, nem imaginava que o regime logo a seguir ia tomar conta da rádio, não fosse ela ficar em más mãos, assim, ou em mãos desconhecidas, se dizia nessa altura. Quando leio ou releio este trabalho notável do Eduardo Street, fico a saber muito mais, mas muito mais do que apenas, e este apenas também, muito entre aspas, do que apenas aquilo que foram as radionovelas, o teatro radiofónico, aquilo a que ele chamou as peças do teatro invisível. Eu tenho ao meu lado o João Carvalho, que é nada mais nada menos do que filho de um dos galãs habituais das peças do teatro radiofónico. E ali tínhamos, escondidos atrás do microfone, sei que daí o tal teatro invisível, nomes absolutamente inultrapassáveis na história do nosso teatro. O Rui de Carvalho, o Manuel Lerendo, vamos lá ver se eu me lembro de muitos mais, e o Corrado Ribeiro, por exemplo, e o Canto Castro também, com o vozeirão. E para fazer de ingênua tínhamos a Carmen Dolores. Para fazer de tudo tínhamos a Eunice Munhoz, é evidente. E realmente eram grandes nomes do teatro que semanalmente iam trabalhar ao Calhas e mais tarde
e mais tarde já não foi na Rua do Calhas, mas em São Marçal, iam gravar estas peças de teatro, onde já a mãozinha do Eduardo Street estava presente. Eu devo dizer-vos que tive o prazer de, em miúdo, ir assistir a algumas dessas gravações e ficava fascinado com a forma como faziam a sonorização. Hoje em dia carrega-se num botão ou nem isso, porque já nem botões há, é tudo digital, e surgem os sons que nós quisermos. Não, era preciso haver alguns criativos absolutamente extraordinários para imitarem a chuva, para imitarem o galope dos cavalos, para imitarem trovoadas, para com objetos concretos, com portas a bater, pessoas a caminhar nas calçadas. Tudo isso estava dentro do estúdio. E eu, bem pequenito, eu já era alto naquela altura, mas com 15, 16 anos, a começar na televisão, estava também encantado com aquela forma de sonorizar. E aí estamos também com o Eduardo Street, que foi um extraordinário realizador, sonorizador, adaptador de inúmeras peças. Basta dizer que ele fez 45 folhetins, já falamos também dos folhetins, e 500 peças que foram passando na rádio ao longo dos anos. É realmente um trabalho notável, mas insisto, quando estamos a ler este Teatro do Invisível, eu, enquanto profissional, estou a aprender tanto. E, em alguns casos, a recordar tantos. A recordar também as grandes vozes de locutores que, depois, alguns deles, quase todos, eram convidados para fazer teatro radiofónico. E aí lembro-me da voz inconfundível do Pedro Moutinho, da voz mais que inconfundível do Sr. Fernando Peça. Eu devo dizer que assumi, já há alguns anos, um projeto de vida. Quero viver o mesmo tempo do Fernando Peça e trabalhar até 6 meses antes de me ir embora. Foi assim que ele fez. Mas também o Jorge Alves, que era um magnífico realizador e sonoplasta, também à base de discos de 78 rotações, e que não tinha uma voz por aí além. Mas mais do que a voz, tinha um carisma absolutamente extraordinário, de tal forma que todos nós nos lembramos dele também na televisão, por exemplo, a apresentar as melodias de sempre. Falando de outros nomes que me tocaram a memória, eu não vou contar-vos o livro. Eu li-o muito depressa e tomei muitas notas, sublinhei muitas coisas, mas posso dizer-vos que dei comigo a descobrir Maria Barroso, a mulher de Mário Soares, a fazer teatro radiofónico. Também tinha uma voz e uma dicção absolutamente incomparáveis. E aí, nessa altura, devo dizer-vos que o bom português era defendido com unhas e dentes. Eu penso que nesta altura é só com dentes, ou não, com unhas e dentes, mas com as unhas arranham-se e com os dentes morde-se a língua portuguesa. Mas, de qualquer forma, naquela altura, aquilo era dito com um rigor, porque os textos eram também adaptados normalmente por grandes escritores, como lembro, por exemplo, o Olavo Dessa Leal. E, portanto, quer dizer, a rádio, através de contratações feitas pelo Eduardo Street, tinha a nata da nata dos melhores intérpretes de teatro e, simultaneamente, também de rádio. Mas eu volto ao livro O Teatro Invisível, do Eduardo Street, para dizer que ele me faz aqui descrições absolutamente fantásticas de pessoas de que eu me lembro, como também Odete Samorice. Porquê? Porque foi através dos escritos de Odete Samorice, que escrevia tudo muito azul, muito cor-de-rosa, muito bonito, toda a gente a portar-se bem, que eu e outros nos estreámos a fazer rádio. Mas a Odete Samorice foi realmente uma pessoa notável, como também a Alice Ogando, e elas são aqui referidas. A Alice Ogando, que era avó de quem? Da Lídia Franco. Isso lembra-me eu. Tomei muito mais notas, é evidente. O Eduardo Street refere que a rádio foi um invento que não estava previsto. E é verdade. Não estava previsto. Exatamente. Esta frase é do Beto Brecht. E agora eu pergunto-me e pergunto-vos, neste tempo que corre, e depois do magnífico prefácio do teu pai, será que é possível o teatro radiofónico do tempo presente? Que tipo de teatro radiofónico? Eu continuo a dizer que é tão possível o teatro radiofónico quanto as quartas-feiras de teatro na televisão, que também já morreram há muito tempo. Em relação ao Eduardo Street, fica aqui a minha homenagem por tudo o que ele escreveu, por tudo o que ele fez e, sobretudo, pelo facto de ter estado avançado no tempo de tal maneira que fez, em 1992, o Frei Luís de Sousa, ao vivo,
ao vivo, no Palácio Fronteira, com atores como a Lourdes Norberto, a Natália Luísa, o Carlos Paulo, o Canti Castro, o Mário Pereira e outros. E ele termina este livro dizendo o seguinte: ele deseja que o teatro siga dentro de momentos. E eu, na pesquisa que fui fazendo, porque estes meus improvisos são sempre bem alicerçados em trabalho de casa, li uma coisa que tem muito a ver com a minha paixão pela rádio. Já outro dia eu disse, quando deixar de pintar a cara, de pôr camisa, gravata e casaquinho para dar na televisão, eu quero morrer na rádio, a fazer rádio. E então descobri uma frase extraordinária do Milor Fernandes, que era um humorista e um pensador, um filósofo que eu adorava. Diz: se a rádio fosse inventada depois da televisão, haveria uma corrida enorme a esse maravilhoso aparelho sem imagem que é a rádio. Portanto, eu quero dizer que 17 anos depois, Eduardo Distrito está aqui a ser homenageado por um discretíssimo profissional de rádio que, apesar de tudo, encontrou a sua própria história nesta história. Muito obrigado. Júlio disse praticamente tudo. Disse uma coisa que é essencial e disse-o agora. Há ali uma palavra que é: este livro é, efetivamente, uma história da rádio em Portugal. Faço referência a um folhetim que foi feito há muitos anos, para quem se lembra, sobre o São Francisco de Assis. Por acaso calhava que o meu pai fazia o São Francisco de Assis. Mas também calhava que o fervor com que as pessoas ouviam o programa e pela intensidade que o programa tinha, o envolvimento que o programa tinha, chegou a haver pessoas que talvez, por questão nervosa, se curaram de doenças. É inacreditável. Isto é verdade. Isto foi contado ao meu pai, que fazia o São Francisco de Assis, e que pessoas que vieram ter com ele lhe disseram, sabe, que uma pessoa da minha família ouvia com tanto fervor aquela radionovela que ela acreditava que aquilo era verdade e ela curou-se. Isto acontece. Não é preciso, para quem acredita, não é preciso muito para se encontrar um milagre, desde que ele seja baseado no nosso sistema nervoso. E eu que o diga. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. 3 nomes aqui foram chamados por ti, além do Olavo de Lessa Leal, que eu lembro-me muito bem. Estranho, eu lembro-me do Olavo de Lessa Leal. Eu tenho 68. Eu comecei a fazer trabalhos em rádio com 6 anos de idade, com a Madalena Patacho, com a Alice Ogando e com a Odete Samoriz. Ia ensaiar para muito perto daqui assim. Era um prédio aqui na descida para o Marquês de Pombal, onde o meu pai me vinha trazer, e foi aí que eu aprendi a ler, foi aí que eu aprendi a fazer teatro, foi aí que eu aprendi o que era ou não era literacia, o que era ou não era saber interpretar um texto. Porque não duvidemos, há 4 gerações de atores, 4 gerações de atores, 4 fases que fizeram novelas, radionovelas e teatro na emissora nacional. Eu fui da última, mas eu acho que comecei na primeira, porque eu fazia as crianças da primeira. Esta primeira geração, de onde partem grandes atores, e são grandes atores, são atores muito dedicados ao teatro. É evidente. Esta primeira geração, e há aqui umas certas graças que o Eduardo introduz neste livro, não o desvendarei por completo. Ele ficou-me na recordação o frio e cerebral Samuel Diniz, a magnífica Lucília Simões, o versátil António Palma e, embora mais novos, o Assis Pacheco, mais novos, claro, a Beatriz de Almeida, que também conheci, o José Gamboa, que fazia sempre os papéis dos cínicos, e a Brunilde Júdice, que tinha um péssimo feitio. Engraçado, eu lembro-me de entrar em São Marçal, porque foi o sítio onde eu mais vivi. Em São Marçal. É que São Marçal tem uma história. São Marçal foi feito para fazer as transmissões diretas da BBC da visita da Rainha Isabel II, a primeira visita aqui a Portugal, e depois aqui aproveitaram os estúdios para fazer isso. E foi ótimo porque realmente quando chegávamos, vamos dizer, o teatro radiofónico é uma escola de interpretação para qualquer ator. Pergunta-se qual é a razão porque é que não existe. Eu continuo também a perguntar, apesar de ser mais novo, não consigo entender. Porque ele é uma escola efetiva de interpretação para os atores. Era interpretação imediata. Entregavam-nos o texto à porta
e quando chegávamos lá dentro fazíamos um ensaio e já não havia segundo ensaio, se corresse bem, íamos imediatamente gravar. Lembro-me disto. E lembro-me das portas, das várias portas que se abriam. Lembro-me de um lago, que deveria de ser um lago, mas não era, era apenas para abrir uma torneira. Era um tanque onde se abria a torneira e onde se faziam as gotas da chuva e os riachos. E depois havia à frente um tapetezinho de cascalho, onde nós passeávamos como se estivéssemos a fazer... E havia uma chapa de metal que se agitava assim para fazer trovoada. Exatamente. Eu, acima de tudo, eu recomendo a todos que quando pegarem neste livro para o lerem, vejam-no com a ternura que eu o vejo quando o leio. Vejam este livro, apreciem-no do princípio até ao fim. Muitos de nós vivemos isto. Eu vivi isto, tenho pena de não continuar a viver, não sei por que razão é que acabou o teatro. Não sei porque é que os nossos atores novos e os nossos alunos do conservatório não têm a possibilidade de ter algo parecido com o teatro radiofónico, que os eduque a interpretar os textos que têm que representar. E o teatro radiofónico é isto. É uma alma na rádio que nasce desde o princípio na sua gênese. E mais nada. Depois deste improviso espetacular, vou tentar aqui dar o meu melhor. Relembro aqui também o escritor António Torrado, descrito pelo meu avô como o principal responsável que o pressionou, o aconselhou e que leu o livro. Por último, mas não menos importante, agradecemos ao Rui de Carvalho, que escreveu o prefácio deste livro. Nosso grande ator português, que participou em tantas peças e folhetins, como já referimos aqui, e até hoje um dos maiores defensores do teatro radiofónico. Hoje aqui representado também pelo João de Carvalho, que pedimos que transmita também o nosso agradecimento. Agradecemos também à jornalista Susana Bento Ramos todo o apoio que nos deu no relançamento deste livro. A título de curiosidade, gostava só também de partilhar que o meu avô tinha muitos apontamentos antigos sobre o teatro e também alguns rascunhos que o Jorge Alves, que o Júlio também falava há bocadinho, que era locutor de rádio, apresentador de televisão, entre outros, lhe tinha deixado e que foram um ponto de partida para as inúmeras situações que o meu avô descreve aqui neste livro. A intenção do meu avô foi, de facto, recordar um Portugal que existiu no século XX, pretendendo contar, de uma forma amena, a história do teatro radiofónico. A rádio fez parte do divertimento de 2 ou 3 gerações e entre os anos 30 e os anos 70, a rádio hipnotizou um público ansioso de histórias. Todas as noites, milhares de ouvintes juntavam-se para ouvir os programas especiais que a emissora nacional e outros postos de rádio transmitiam. Hoje é difícil ter uma noção de quem era esse público. De certa maneira ingênuo, mas que encontrava na criatividade da rádio e na imaginação que lhe proporcionava as histórias e o interesse de assistir àquilo que o meu avô chamou de teatro invisível. Por um lado, o livro é uma homenagem às muitas pessoas esquecidas que tornaram agradáveis essas horas e que hoje ninguém fala nelas, mas que fazem parte de um Portugal que existiu e que é uma parte integrante de uma geração muito especial que viveu neste século. Por outro lado, pode ser o ponto de partida para que historiadores e investigadores possam analisar o aspecto social e económico do que se passou em Portugal dos anos 30 aos 70. No fundo, tem neste livro um testemunho da época, contado pelo meu avô, daquilo que viu, participou e também transmitiu através das memórias de outros. Gostava então de mencionar o nome de algumas pessoas que marcaram aquela época, referidas pelo meu avô. Muitas delas também já aqui mencionadas e provavelmente muitas mais que não conseguirei aqui dizer, mas relembro algumas. Em primeiro lugar, recordo a Carmen de Loures, que também já não está connosco, grande atriz e grande amiga do meu avô. Há 17 anos coube-lhe a ela apresentar este livro, nesta mesa, tal como o incontornável Dr. José Jorge Letria. Novamente recordo, com carinho, o ator Rui de Carvalho. Olavo Dessa Leal, que para o meu avô foi o primeiro escritor da rádio. Francisco Mata, grande jornalista, que na rádio tudo o que fez, fez bem, palavras ditas pelo meu avô. Virgínia Vitorino, professora, poetisa e dramaturga portuguesa, que com todos os defeitos e limitações que havia na altura, foi quem criou verdadeiramente o teatro radiofónico. Odete Samorrice, também aqui relembrada hoje, escritora e tradutora. Alice Ogando, escritora, tradutora e autora de inúmeros textos originais e adaptações para o teatro, que marcaram a rádio portuguesa até o início da década de 1970, e grande adaptadora de folhetins. Leopoldo Araújo, que realizou adaptações de teatro na rádio.
Miguel Trigueiros, jornalista, poeta, produtor e realizador de programas de rádio. São apenas alguns nomes, entre tantos, profissionais de exceção que trabalharam na rádio, que a rádio recorreu para criar aquele ímã de emissor-receptor, como diria o meu avô. Isto é, a rádio dava as ideias, sugeria e o ouvinte criava os cenários, imaginava os intérpretes e criava a sua própria história. E por último, recordo eu, em nome de toda a família, o meu avô. Não só pelo legado que nos deixa, mas também pela pessoa que foi. Íntegro, amigo do seu amigo. Muito correto com todos os que cruzavam consigo. Discreto, mas sempre atento. E uma verdadeira enciclopédia de todos os temas. Numa altura em que, relembro que não existia Google, tinha sede de conhecimento. Estava sempre interessada em saber mais. Enquanto neta, tive a sorte de ter este avô, de quem guardo muitas recordações de uma infância muito feliz, com uma presença muito forte no nosso dia-a-dia e que deixa muitas saudades. Mas como diz o livro do Príncipezinho, que relembro hoje também por ter sido um livro que o meu avô me ofereceu e que me disse que eu podia ler em todas as fases da minha vida, aqueles que passam por nós nunca vão sós, deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. E para não me alongar mais, termino com as palavras de Carmen de Lourdes. Eduardo Street, aquele a quem ficamos a dever os últimos momentos do teatro na rádio, pela sua paixão, pelo seu espírito empreendedor, pelo seu entusiasmo. Sem o Street, há muito que o teatro radiofónico teria deixado de existir. Não podia ser mais verdade. Mas esse teatro radiofónico, invisível, ficará para sempre recordado nesta obra, para todos aqueles que quiserem recordar um Portugal antigo, um Portugal em que a Caixa, com todo o seu encanto, era o centro do serão das famílias. E como o meu avô Eduardo diria, que o teatro siga dentro de momentos. Obrigada. Bem, muito obrigado por esse belíssimo texto e pelas referências. Muito obrigado a todos e mais uma vez, muito obrigado. Foi uma honra muito grande estar aqui e ter lançado este livro. E obrigado ao João de Carvalho e ao Julisito, não me quero esquecer. Obrigado, muito boa tarde. Teatro Imaginário.